Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aqui da Realville. Hoje nós estamos com uma participação super especial. O Aderley veio falar um pouquinho para nós sobre urbanismo e como o urbanismo influencia na nossa cidade e nas nossas vidas. Primeiramente, nós gostaríamos de saber como surgiu a Realville, qual foi o contexto, o que motivou a fundação da Realville? A Realville surgiu como as outras empresas, né, que a gente criou ao longo desse tempo, né, de enxergar oportunidades, né? Então nós enxergamos, né, já há muitos anos, né, antes da Realville começar em 2012, 2013, né? A gente adquiriu o terreno que é o Jardim Centenário na década de 90. Então a gente adquiriu esse terreno, ficou com esse terreno quase 20 anos, esperando a oportunidade certa, esperando o momento certo. Então em 2012, 2013 nós vimos que a cidade estava num momento de crescimento, né, e que teria aí uma oportunidade olhando para o lado de negócio e uma possibilidade de contribuir com a cidade, né, olhando como cidadão, olhando como pessoa que vive aqui, que nasceu aqui, que vive aqui, né? Então a gente olhando para isso, vimos que poderíamos contribuir com melhoria na habitação, melhoria na cidade, né, como um todo, e é o que a gente buscou nesse tempo, né? E olhando para isso, olhando para essa carência da cidade, né, oportunidade de negócio, casando as duas coisas, né? E olhando para isso com muito respeito, com muito compromisso, né? Foi onde a gente começou a empreender nesse segmento, né, imobiliário. Então, assim, um negócio que nasceu, né, de oportunidade e carência, né? Então, assim, a gente olhando para isso foi que nós decidimos começar a Realville, né? Você falou aí do Jardim Centenário, ele foi o primeiro empreendimento da Realville aqui em Perdões. Sim, o Jardim Centenário foi onde começamos, né? Então, em 2012, né, contratamos o Vinícius, né, que foi o primeiro funcionário da Realville, né, como arquiteto urbanista, né, uma pessoa que veio já com um certo conhecimento, mas que a gente trabalhou junto aí ao longo desses anos. Ele desenvolve os projetos, todos os projetos da Realville até hoje, né? Uma pessoa que contribuiu muito e trabalhou muito para que isso se tornasse realidade. Então, em 2012 foi quando a gente decidiu que seria o momento, né, de fazer esse primeiro empreendimento. E tão logo fizemos esse primeiro, já começamos a olhar para outras oportunidades, já entendendo e aprendendo um pouco sobre o negócio, né, sobre o segmento, e fomos buscando, né, essas oportunidades, né, e outros negócios, outros empreendimentos que a gente veio desenvolvendo ao longo desse tempo. O que foi o Jardim Centenário, Vila Real, né, que são complementares um ao outro, né, uma extensão do outro praticamente, né? A gente olhou para o mercado naquela época, né, e as pessoas só buscavam fazer loteamentos ou fazer empreendimentos olhando para uma classe de pessoas com poder aquisitivo mais alto, né? Que tem aqui os bairros antigos da cidade, né? Então só se fazia lotes para ser vendidos num preço mais alto. E olhando para isso foi o que nós começamos a desenvolver, né, o projeto, a ideia, o conceito ali do Jardim Centenário, que depois foi replicado no Vila Real, né? Que foi dar condição mais acessível para as pessoas, né, de ter um lote, de ter a sua moradia, né, num bairro planejado, num bairro, né, com toda a infraestrutura e tudo, num valor mais próximo de uma realidade da nossa cidade, né. Então, na época, né, nós lançamos lotes a partir, acho que de 30 mil, né, isso há mais de 10 anos atrás, né, foi lançado mesmo em 2014, né, então o lote foi vendido próximo de 30 mil, e isso na época era quase a metade do valor dos lotes que eram vendidos na cidade. Então, assim, foi olhando para dar condições para as pessoas de ter a sua moradia, o seu local,
né, dentro de um bairro planejado, um valor que as pessoas pudessem pagar. Eu queria perguntar para você por que o urbanismo ele é tão importante, principalmente aqui na cidade de Perdões, né, onde a gente atua com a maior parte dos empreendimentos, mas não só aqui. Assim, a cidade, né, o urbanismo é o local para acolher as pessoas, as famílias, os lares, né? Então, assim, o quanto mais planejado, organizado, né, for isso, né, das pessoas poder trabalhar, ter o seu social, e ter a sua moradia, o seu lar, né, dentro de um ambiente mais organizado e com uma estrutura adequada, né? Isso vai ajudar as pessoas a formar suas famílias, né, ajudar as pessoas a cuidar sua saúde mental, né, tendo lazer, tendo coisas para fazer nos momentos de lazer, né, e ajudar também a ter um acesso mais fácil ao trabalho, né, e as empresas a se desenvolverem, né. Então, assim, é um conjunto de coisas que o urbanismo é um pilar central, né. Tudo gira, né, em torno de melhorar a renda das pessoas, né, de dar oportunidade de trabalho. As pessoas têm que ter isso para que haja o desenvolvimento, né, o desenvolvimento econômico e urbano consequente, né, um do outro. Então, o urbanismo, para mim, ele é o pilar central desse equilíbrio da vida, né, desse equilíbrio entre o lado social, pessoal, profissional e tudo isso compondo aí essa vida do ser humano, né. A gente sabe que a Realville já está no mercado há mais de 10 anos atuando, e aí eu queria perguntar para você quais que são os pontos que você acha que mais melhoraram, assim, desde o início até os dias atuais? Olha, o nosso olhar sempre foi, né, para olhar para as necessidades, né, o que a gente chama de oportunidades, né, adequados a essa oportunidade e necessidade, né? Então, assim, é o que nós fizemos em todos os empreendimentos. Seja ele um empreendimento à beira de um lago, né? Seja condomínio fechado, aberto, tudo olhando para esse olhar, né, de como contribuir para a vida das pessoas, né? Como contribuir, como fazer com que a cidade possa crescer, com que as pessoas possam se desenvolver. E seguindo com a pergunta, quais são os desafios que você acha que ainda precisam ser melhorados para o futuro da cidade? Eu acho que assim, o que mais contribui com uma cidade é aumento de renda, né? Quanto mais salário as pessoas têm, quanto mais renda, quanto mais emprego, né? Quanto mais isso desenvolve, mais desenvolve todo o ecossistema urbano, né? Porque as casas vão melhorar, né? E a infraestrutura vai melhorando e acompanhando isso, acompanhando a renda. E como que melhora a renda, né? Melhorar a renda é necessário que as pessoas se preparem para o trabalho. Quanto mais as pessoas se preparam para o trabalho, mais condição de assumir tarefas mais complexas e com isso eleva renda, eleva salário. Hoje eu acho que, olhando para Perdões especificamente, né, nós precisamos fazer com que tenha empresas querendo vir para cá, mas é necessário ter pessoas qualificadas para trabalhar nessas empresas. Então acho que esse equilíbrio, né, que é o que faz com que a cidade que a cidade possa crescer, ser boa para as pessoas, né, e fazer com que a renda aumente, com que a renda melhore. Então, assim, nós da Realville, trabalho que a gente vem olhando para frente, né, olhando um pouco para isso, como que a gente pode contribuir para isso, contribuir para que haja emprego qualificado na cidade, com que a empresa tenha renda, né, e o mais importante, as pessoas queiram se desenvolver, né, se as pessoas não enxergar a oportunidade, não enxergar que vai se desenvolver, que pode, né, acreditar em si, né? Eu acho que as pessoas, se você tem um determinado salário, né, você tem que se qualificar para que você busque um salário melhor, né? Quanto mais eu consigo melhorar isso, melhor eu consigo dar condição para minha família, para as pessoas que me rodeiam, mais eu posso contribuir com a cidade, com a comunidade. Então, assim, esse desenvolvimento, né, que é o que eu acho que nós temos que tentar ajudar, né, daqui por diante,
ou sempre tentamos, olhando muito para o lado de urbanismo, mas olhando também pelo lado de renda, mas é necessário que as pessoas busquem se qualificar para isso. Pensando agora no futuro, Aderley, como que você imagina Perdões daqui 5, 10, 15 anos? Perdões tem muitos potenciais, né? Perdões tem muita coisa para ser explorada, para ser aproveitada, né? Nós temos 2 lagos, né? Funil e Furnas, que está aqui dos lados. Nós temos 2 BRs das mais importantes do país, né? Está aqui a 381, a Fernão Dias, né? Que passa grande parte de todo o PIB brasileiro. Tem a 354 aqui no sentido Campo Belo, que tem um movimento também muito grande. Então, assim, nós temos um centro histórico, né, das pessoas que conhecem e visitam, né, às vezes a gente que já mora em Perdões está aqui acostumado, né, não dá tanto valor ao que temos, mas nós temos um acervo histórico na cidade muito bom, né? Nós temos um agro muito forte que pode se tornar um agroturismo, né? Então, assim, a gente tem um conjunto de coisas muito fortes que podem ser exploradas e desenvolvidas. Se a gente combinar essas duas coisas, esse desenvolvimento possível com esses potenciais que nós temos, com a qualificação da nossa população, do nosso povo, né, nós conseguimos transformar Perdões em poucos anos, né? Poucos que eu falo, 5, 10 anos. Né? E dentro dessa perspectiva, qual que é o papel da Realville nesse contexto? Nós da Realville, a gente vem trabalhando muito nesse urbanismo, né, tentando melhorar a condição das pessoas morarem e também agora olhando muito também para acomodar as empresas que tiverem interesse em vir para a cidade ou as empresas da cidade quiserem crescer. Então nós temos olhado muito para isso também e queremos contribuir com isso, né, contribuir com dar local apropriado para as empresas, né, em trazer isso, colocar isso dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia aqui, né? De ter espaço, de criar ambiente, de criar empreendimento que possa acolher as empresas, né? Porque eu acho que as empresas, quando você tem uma infraestrutura, você tem uma vontade pública, né? As empresas se sentem muito mais próximas desses locais. Então nós precisamos fazer com que isso aconteça, né, e a Realville participando e ativamente disso e proporcionando e propondo isso, né, e propondo para o meio público, né, formas e maneiras de atrair essas empresas e de atrair esses empregos e renda aqui para a nossa cidade. Aderley, a gente queria agradecer por compartilhar um pouquinho da visão da Realville, um pouquinho do que você pensa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, comentem aqui. Se ficou alguma dúvida, vocês podem também estar deixando aqui. A gente volta a responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo.